Olá, seja bem-vindo e um prazer ter vocês com a gente. Começamos nosso episódio não exaltando um herói como de costume, mas expondo como foi a exploração que ocorreu no Brasil com a implantação do governo português e suas consequências. Aqui apresentamos só os fatos, vocês, nosso público, tirem suas conclusões. Muito antes de qualquer caravela aportar por estas terras, o Brasil já era habitado por milhares de indígenas de diferentes etnias. Eram povos que dominavam técnicas de caça, pesca, cultivo e viviam em harmonia com a natureza. Para eles, a floresta era mais que um recurso, era parte de sua identidade e espiritualidade. As aldeias eram organizadas de forma coletiva, onde o bem-estar do grupo vinha antes do interesse individual. Outro aspecto que chama a atenção é a higiene. Os indígenas praticavam banhos diários nos rios, usavam folhas, cinzas e ervas para limpar o corpo, e métodos de escovação dos dentes com raízes e fibras vegetais. Isso impressionava os portugueses, que vinham de uma Europa onde o banho era raro e muitas vezes associado a doenças. Na visão europeia, aqueles hábitos eram estranhos, mas hoje sabemos que revelavam um cuidado avançado com a saúde e a vida em comunidade. Quando os portugueses chegaram em 1500, havia uma motivação clara: expandir suas rotas comerciais e aumentar suas riquezas. Portugal buscava especiarias, ouro e produtos que pudessem dar lucro imediato. O primeiro recurso explorado foi o pau-brasil, árvore abundante e de grande valor devido sua tinta vermelha, usada na Europa. Para extrair a madeira, os colonizadores passaram a usar a mão de obra indígena, inicialmente por meio de escambo, mas logo através de violência, escravização e imposição cultural. A relação entre colonizadores e indígenas nunca foi equilibrada. Enquanto os povos originários enxergavam a terra como um bem coletivo, os portugueses a viam como posse e lucro. Essa diferença de visão foi a base de inúmeros conflitos. Além disso, vieram as doenças trazidas da Europa, contra as quais os indígenas não tinham imunidade. Epidemias de varíola, sarampo e gripe dizimaram aldeias inteiras, reduzindo drasticamente a população nativa. Com o tempo, a exploração da terra se expandiu para além do pau-brasil. Cana-de-açúcar, mineração e pecuária transformaram o território. Grandes extensões de terra foram tomadas e a lógica de exploração em larga escala consolidou-se. Nesse processo, a cultura indígena foi sendo apagada, muitas vezes pela força. Missões religiosas, organizadas pelos jesuítas, buscavam converter os nativos, mas também os afastavam de suas tradições e identidades. Um ponto decisivo na história veio em 1808, quando a corte portuguesa, liderada por D. João VI, fugiu de Lisboa após a invasão napoleônica e transferiu-se para o Brasil. Pela primeira vez, um reino europeu teve sua sede em uma colônia. O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português, e a vida da cidade mudou radicalmente. Ruas foram reformadas, prédios oficiais erguidos e costumes europeus implantados. Mas essa mudança não foi para todos. Enquanto a elite próxima à corte desfrutava de privilégios, o povo e os escravizados arcavam com o peso da exploração. A presença da corte acelerou a centralização do poder e a exploração dos recursos. A economia foi reorganizada para sustentar os luxos da realeza e dos nobres. Ao mesmo tempo, novas ondas de devastação ambiental começaram. Florestas foram derrubadas para dar lugar a plantações. Vilas cresceram sem planejamento e saneamento básico. E a lógica da acumulação de riqueza para poucos tornou-se ainda mais intensa. Esse modelo, baseado em extrair sem repor, deixou cicatrizes profundas. Povos indígenas foram expulsos de seus territórios. Culturas inteiras desapareceram e a natureza começou a ser devastada em ritmo acelerado. O que era visto como progresso para os colonizadores significava destruição para os habitantes originais. E o mais impactante, os reflexos desse processo continuam vivos até hoje. O desmatamento e a desigualdade social, a concentração de terras por uma minoria da corte e a marginalização dos povos originários são consequências diretas de uma colonização que privilegiou o lucro acima da vida. A exploração iniciada há mais de 500 anos ainda se manifesta nos desafios atuais do Brasil. Assim, o que começou como um encontro entre dois mundos distintos tornou-se uma história de exploração e resistência. A riqueza de poucos foi construída à custa da liberdade, da cultura e da vida de muitos. E quando olhamos para trás, entendemos que a colonização não foi apenas o início de uma nação, mas também o começo de uma luta que persiste até hoje, onde ainda se prevalece o mesmo princípio imposto pela chegada da corte, onde a maioria do povo trabalha para sustentar a riqueza de uma minoria que pertence à elite. Fica a pergunta: o que cada um de nós pode fazer para ao menos mudar os impactos causados à natureza em meio a toda essa exploração e ganância?
Assim terminamos mais esse episódio do canal Heróis Além da História. Se inscreva no nosso canal para apoiar o nosso projeto. Deixe um comentário para que a gente possa melhorar o conteúdo. Compartilhe com amigos e familiares que gostam de boas histórias e não esqueça de deixar aquele like. Gratidão a todos e até a próxima.